Você já se perguntou o que existe em um lugar onde a vida parece não conseguir resistir? Bem-vindo à Groenlândia, uma terra com um nome cheio de paradoxos, onde o gelo e a neve cobrem 80% do território, mas que guarda as histórias mais calorosas sobre a sobrevivência humana. Aqui, cada iceberg é uma obra de arte, e cada rajada de vento narra uma lenda do povo Inuit. A viagem de hoje o levará até os limites da Terra. Qasiarsuk. Nossa viagem começa no sul da Groenlândia, onde a natureza não usa o frio para afugentar os passos humanos, mas emprega contrastes extremos para cativar o coração. Qasiarsuk aparece como uma marca milagrosa da vida. Antigas ruínas de pedra repousam em silêncio junto ao fiord, onde os icebergs flutuam lentamente como cristais gigantescos sobre águas de um azul profundo. Aqui, o verde suave dos prados se funde com o branco majestoso do gelo eterno, criando uma paisagem mágica, onde cada folha de grama que brota tem a forma de um renascimento poderoso. Há mais de um milênio, Erik, o Vermelho, o lendário explorador viking, chegou a esta terra após um exílio distante. Ele fundou Brattahlid e chamou este lugar de Groenlândia, como um convite às almas livres e corajosas. Aqui, a história da sobrevivência foi escrita com resiliência. Os antigos nórdicos não conquistaram a natureza, aprenderam a se conectar com ela. Construíram a sua vida com pedra e barro, transformando o vento e a neve implacáveis no catalisador de uma arte de viver em harmonia com a Mãe Terra. Ao chegar, poderá contemplar valiosas ruínas arqueológicas e reconstruções singulares, como a igreja de Todildur ou as longas casas de pedra e relva dos vikings, todas reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Mundial. Qasiarsuk também possui uma beleza poética, com verdes fazendas de ovelhas que se estendem ao longo do fiord Tunuliarfik, salpicado de icebergs à deriva. O contraste entre o verde dos prados, o vermelho das casas de estilo dinamarquês e os tons azulados do gelo cria uma paisagem natural excepcional, tornando este lugar um destino ideal para quem gosta de caminhadas, explorar a cultura local e a tranquilidade do Ártico.
Narsaq é uma cidade mais dinâmica e luminosa, situada a uma curta viagem de barco de Qasiarsuk, conhecida como a Joia Escondida do sul da Groenlândia, com características muito singulares. É a capital da pecuária de toda a ilha, onde a arquitetura moderna se integra sutilmente à natureza nua, criando um espaço onde o ser humano vive em harmonia com a terra e o céu. Nas falésias escarpadas, as ovelhas da Groenlândia parecem autênticos guerreiros da criação. Forjadas ao longo de séculos, elas possuem uma armadura dupla perfeita que mantém sua temperatura corporal estável em 39 graus Celsius, apesar do frio extremo. Com sua habilidade especializada para escalar rochas perigosas, elas enfrentam silenciosamente as tempestades de neve com um instinto de sobrevivência orgulhoso em meio à natureza selvagem. Este lugar também é um paraíso para os amantes da geologia, graças à presença da rara pedra preciosa Tugtupita, de uma intensa cor rosa, encontrada no Monte Kvanefjeld, nas proximidades. Precisamente a zona de Kvanefjeld e as montanhas que rodeiam Narsaq, conhecidas como um paraíso geológico, abrigam uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Os Estados Unidos demonstram um interesse particular nesta região para o desenvolvimento de tecnologia avançada e defesa, com o objetivo de reduzir sua dependência de suprimentos provenientes de rivais. Nuuk. Deixando para trás as antigas ruínas de Qasiarsuk e Narsaq, a viagem nos leva a Nuuk, uma pequena capital que pulsa com orgulho à beira-mar. À distância, Nuuk se apresenta como um quadro cheio de cores, casas vermelhas, azuis e amarelas alinhadas umas ao lado das outras, como brasas quentes que reconfortam a rocha cinzenta e fria e as águas profundas do fiord. Aqui, a arquitetura moderna não tenta se impor à natureza, pelo contrário, ela a realça com elegância, exaltando a nudez e a grandeza das montanhas, criando um espaço onde o ser humano e a terra se fundem em uma solenidade silenciosa. O centro espiritual, a alma de Nuuk, é o Monte Sermitsiaq. Com seu cume afiado elevando-se 1.210 metros em direção às nuvens, a montanha ergue-se como um guardião eterno, um vigilante do tempo do Ártico. De acordo com o ritmo da luz, Sermitsiaq muda magicamente de vestimenta. Roxo suave entre a névoa matinal, cinza prateado sob o sol do meio-dia e dourado resplandecente ao cair da tarde. Na cosmovisão inuit, ela não é apenas uma massa de rocha inerte, mas um ser vivo com um espírito protetor. Uma lembrança infinita da pequenez humana diante do poder eterno da natureza.
Entrando na cidade, o Museu Nacional da Groenlândia guarda os segredos de 1000 anos. Lá, as múmias de Quilakitsoq permanecem intactas após mais de 5 séculos, descansando em paz sob delicadas vestimentas de pele de foca. Esses rostos antigos não transmitem frieza, mas uma serenidade estranha, contando a história de uma civilização que conquistou o gelo com amor e uma vontade inabalável. É um vínculo espiritual sagrado que conecta o passado distante com o ritmo acelerado do presente. Kangerlussuaq. Ao deixar a capital Nuuk, chegamos a Kangerlussuaq, uma terra de vales castigados pelo vento e uma faixa de gelo eterno que se estende até se perder no horizonte. Em Point 660, a fronteira entre a terra firme e o gelo desaparece completamente. Este é um dos poucos lugares onde o ser humano pode caminhar diretamente do solo até a imensa camada de gelo da Groenlândia. De pé neste deserto branco, você ouvirá sons surdos de rachaduras que emergem das profundezas do gelo, a vários quilômetros de profundidade. É o som de um bloco de gelo de milhões de anos em movimento sob uma pressão colossal, uma prova do imenso poder geológico da Terra. Kangerlussuaq é conhecida como a capital da vida selvagem da Groenlândia, graças à sua enorme população de bois almiscarados, com um número estimado entre 10.000 e mais de 20.000 indivíduos. O surpreendente é que todo esse gigantesco rebanho descende de apenas 27 exemplares originais que foram transferidos do nordeste da Groenlândia na década de 1960. Graças ao clima continental estável e à abundância de alimento nas vastas pradarias, essa espécie da era glacial se desenvolveu rapidamente, com uma taxa de reprodução superior à de outras regiões. Mas a verdadeira força desses blocos de rocha vivos se revela com mais clareza quando eles passam de um estado de sobrevivência tranquila para um confronto de vida ou morte. Quando as garras de uma matilha de lobos se aproximam, esses animais mostram um instinto de combate meticulosamente calculado. Em vez de fugir, eles formam um círculo defensivo, com as cabeças voltadas para fora, transformando seus chifres curvos em uma sólida muralha de lanças. Os indivíduos mais fracos e as crias ficam totalmente protegidos no centro. Se o inimigo atacar, o líder da manada investe como um tanque pesado, usando um golpe frontal com uma força de várias toneladas para esmagar a intenção do adversário.
é uma tática militar natural, onde a força muscular e a disciplina determinam a sobrevivência. O tesouro mais valioso que os bois almiscarados nos deixam é o kivyut, a camada de lã fina que se desprende naturalmente na primavera. Com uma estrutura de fibras ultrafinas, a lã kivyut é capaz de reter o calor até 8 vezes mais do que a lã de ovelha e não encolhe quando molhada. Conhecido como ouro macio, o kivyut não é apenas um material de luxo, mas também uma prova da perfeita adaptação das criaturas do Ártico, ajudando o ser humano a se conectar com o calor vital em meio à imensidão gelada. Além de seu valor natural, Kangerlussuaq também é um ponto de intensa relevância geopolítica. Aqui se encontra a pista de pouso mais longa da Groenlândia, construída pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. É uma porta estratégica que permite aos Estados Unidos instalar sistemas de alerta precoce e controlar as rotas marítimas do Ártico. No meio de um vale selvagem, a presença desta pista é testemunho do cruzamento entre o poder monumental da natureza e a ambição humana. Baía de Disco. Ao nos adentrarmos nas águas do oeste da Groenlândia, a Baía de Disco se revela como um mundo surrealista, onde gigantescos castelos de cristal flutuam livremente no oceano azul profundo. Destacando-se na baía, ergue-se o Monte Umanak, um enorme maciço rochoso que emerge do mar com a forma de um coração pulsante. A montanha, de uma intensa cor vermelho acastanhada, ergue-se imponente como um guardião que protege as coloridas casas de madeira agarradas à encosta. Para os habitantes locais, não é apenas uma maravilha geológica, mas a alma da Baía, um símbolo da conexão duradoura entre o ser humano e a Mãe Terra. Sob as águas geladas da Baía, a vida se manifesta de forma quase lendária com o aparecimento das baleias jubarte. Esses gigantes do oceano emergem frequentemente à superfície, agitando suas caudas com majestade, como dançarinos que atuam entre os icebergs. Em particular, elas possuem a sofisticada técnica de caça com bolhas, um espetáculo grandioso que demonstra a inteligência de sobrevivência das criaturas do oceano aberto. Do outro lado da baía fica a Ilha Disco, com suas características montanhas de basalto vermelho e cachoeiras que descem dos cumes, oferecendo uma paisagem geológica completamente diferente. Escondidos sob os icebergs, encontram-se imensos tesouros de petróleo e gás.
À medida que o gelo derrete, abre-se a porta para acessar essas fontes de energia, tornando a Baía de Disco um objetivo estratégico no tabuleiro das grandes potências. Logo abaixo das rotas de natação dos deuses baleias, uma corrida silenciosa pelos recursos começa, marcando a transformação de um território espiritual em um futuro ponto quente geopolítico. Ilulissat-Al. Deixar a quietude da Baía de Disco. A viagem nos leva a Ilulissat, um lugar onde o gelo não mais permanece em silêncio, mas levanta a voz do poder que molda a Terra. No Isefjord, a geleira Sermek Kujalek avança incessantemente em direção ao oceano, arrastando enormes blocos de gelo branco, com dezenas de metros de altura, que flutuam lentamente entre o céu e o mar. Nesse espaço infinito, o estrondo do gelo, ao se fragmentar, ressoa como um trovão. É o som de bilhões de toneladas de gelo em movimento, anunciando o ciclo eterno da renovação. Em contraste com essa força transbordante, o povo de Ilulissat se mostra acolhedor, refugiado junto a antigas encostas rochosas. As casas de madeira, com cores vivas, brilham como pequenas fogueiras no meio do reino gelado. A vida aqui passa devagar, serena junto ao fogo da lareira, entre o eco dos trenós puxados por cães que atravessam o vento e a neve. O ser humano não busca dominar a natureza, mas aprender a viver com ela, preservando a vida por meio da resistência e de uma adaptação silenciosa. No ponto onde a terra encontra o fiord, a igreja de Sion, Zionskirke, permanece em silêncio, contemplando os icebergs à deriva. Construída em 1779, foi em sua época a maior estrutura feita pelo ser humano na Groenlândia. Um testemunho da história da colonização e da capacidade de adaptação humana nas regiões polares. Ao contrário das igrejas de pedra europeias, Zion foi construída com madeira importada da Dinamarca, um feito notável em meio a icebergs e tempestades marítimas. Sua estrutura flexível de madeira e a camada de tinta escura permitem que ela resista à extrema dilatação e contração do clima ártico. Mais do que um local de culto, Zion é também um farol espiritual.
O som de seus sinos guiava antigamente os caçadores inuites de volta para casa entre a neblina e as tempestades de neve. Em Ilulissat, a fé se funde com a natureza. As orações elevam-se entre o crepitar do gelo do Ice Fjord, como um diálogo silencioso entre o ser humano e a terra. Upernavik. A viagem continua até Upernavik, um posto avançado solitário que vigia a entrada dos mares do norte Aqui, a natureza não se manifesta na forma de pradarias, mas como um imenso labirinto de icebergs que se encadeiam como uma cascata branca. As casas de cores vivas agarradas às encostas de rocha negra não são apenas lares, mas fortalezas resistentes que se mantêm firmes diante do cerco eterno dos gigantes de gelo que flutuam lentamente sob o sol de um verão que nunca se põe. O ritmo de vida em Upernavik é guiado pelo instinto de sobrevivência mais extremo, a arte da caça no mar. Os caçadores inuites desta região são guerreiros silenciosos, especialistas em manobrar caiaques e trenós através de perigosas barreiras de gelo para caçar focas. Upernavik não é apenas um lugar no mapa, é um museu vivo, onde as pessoas mantêm um antigo pacto com o oceano. Tomar apenas o necessário para sobreviver na imensidão branca dos confins do mundo. Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia. Com uma área de até 972 mil quilômetros quadrados, este é o maior parque nacional do planeta. Aqui, a natureza não é medida por distâncias, mas pela sensação de infinitude. Neste vasto espaço, a presença humana desaparece completamente, dando lugar a montanhas de granito com bilhões de anos e geleiras que avançam lentamente há 3 milhões de anos. Não há estradas nem vilarejos, apenas o assobio do vento entre as fendas da rocha e uma luz cristalina que se estende até o fim do horizonte. O tempo parece parar. Resta apenas a respiração lenta de um planeta que dorme em um sono branco.
Sob essa aparente calma, trava-se uma luta feroz pela sobrevivência entre os verdadeiros donos do Ártico. Cerca de 4.000 ursos polares cruzam silenciosamente as extensões geladas. Com uma camada de gordura de 10 centímetros de espessura e um olfato capaz de detectar presas a dezenas de quilômetros. Eles são a encarnação da força absoluta. Nas encostas rochosas, as raposas árticas brancas aparecem e desaparecem rapidamente. Elas são mestres da adaptação, capazes de mudar a cor de sua pelagem e dotadas de um metabolismo especial que lhes permite sobreviver no deserto de gelo. O urso polar é um predador de paciência infinita. Capaz de esperar por horas junto às aberturas respiratórias das focas sob um frio cortante para lançar um ataque fulminante. A raposa ártica, por outro lado, demonstra sua astúcia seguindo as pegadas do urso em busca de restos de comida. Esse vínculo de sobrevivência, juntamente com a presença de morsas e corvos, dá forma a um ecossistema rico e resistente, onde a natureza exerce um domínio absoluto e o ser humano é apenas um observador cheio de respeito. Tasiilaq. Tasiilaq surge como um reino de contrastes. Casas de madeira de cores vibrantes agarradas a encostas de granito cinza e frio, cercadas por picos afiados cobertos de neve durante todo o ano. Muito perto da vila fica o Vale das Flores, onde a natureza revela seu lado mais suave. Durante o breve verão, o vale se veste com um manto resplandecente de flores silvestres do Ártico, criando uma faixa de cores delicadas que contrasta completamente com os gigantescos icebergs do fiord próximo. As pessoas daqui não enfrentam a natureza, mas vivem tornando-se parte dela. Sob o frio implacável da corrente marinha do leste da Groenlândia, cada batida de vida em Tasiilaq é uma prova da força forjada pela paciência e pelo profundo respeito pela Mãe Terra. No âmbito cultural e espiritual, Tasiilaq é o centro das crenças mais antigas do povo Inuit. Esta é a terra dos Angakok,
os xamãs que conectam os seres humanos com os espíritos do gelo, da rocha e do mar. As histórias sobre os Tupilaq continuam sendo transmitidas como símbolos de poder espiritual e justiça. Nas longas noites árticas, o som dos tambores de pele de foca ressoa durante os rituais, abrindo um espaço onde a fronteira entre o real e o irreal se dissolve, mostrando que a vida espiritual é o maior sustento do ser humano diante da imensidão do universo. Auroras boreal. A aurora não pertence a um lugar fixo, mas brilha com maior intensidade em Kangerlussuaq, graças a um céu limpo durante mais de 300 noites por ano. Quando a noite cai, faixas de luz verde e roxa dançam no alto, transformando o firmamento em uma tela viva onde o tempo parece parar. Na cosmovisão inuit, são as almas dos antepassados que brincam no céu. Os misteriosos estalos provenientes das camadas superiores da atmosfera não são apenas ciência, mas sussurros do passado que lembram que o ser humano nunca esteve sozinho no vasto universo. A aurora boreal é o encerramento perfeito da epopeia da Groenlândia. Ela afirma que, após todas as adversidades, a beleza mais deslumbrante sempre espera pelas almas perseverantes. Sob esse céu, o ser humano deixa de ser conquistador para se tornar uma pequena parte abraçada pela terra, onde a liberdade e a memória ancestral se fundem em uma só. No entanto, a aparente calma da Groenlândia também a colocou no centro das ambições internacionais. Com uma posição militar estratégica excepcional e enormes reservas de recursos minerais que emergem gradualmente com o degelo, esta terra tornou-se um alvo na mira das grandes potências mundiais. Surgiram propostas de compra e cálculos para se apropriar deste diamante bruto do Ártico. Mas, apesar das pressões e ambições externas, há uma verdade inegável. A Groenlândia é um território autônomo e sagrado dentro do Reino da Dinamarca. Uma soberania firmemente apoiada pela história, pelo direito internacional e, acima de tudo, pela vontade das próprias pessoas que habitam esta terra de gelo.